eu sou a Isabel e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um livro chamado Grande Magia. Grande Magia foi escrito por uma das minhas autoras preferidas, chamada Elizabeth Gilbert, e eu já trouxe várias resenhas de livros dela para vocês lá no blog Estante Diagonal, mas essa é a primeira vez que eu faço um vídeo aqui no canal do Estante Diagonal em que eu vou falar sobre um dos livros, nesse caso o livro mais recente lançado, apesar de algumas pessoas considerarem alguns dos livros da Elizabeth Gilbert como autoajuda. Eu confesso que eu não concordo muito bem com essa classificação, até porque a autoajuda é um gênero um tanto quanto mal visto, é um gênero um tanto quanto estranho, que se espalha por diversos assuntos que muitas vezes não tem conexão entre si, mas que eu não considero o caso quando a gente observa os livros da Elizabeth Gilbert. No caso de Grande Magia, a autora vai falar de maneira mais específica sobre a criatividade, sobre uma vida criativa, sobre o que ela considera ter uma vida criativa, que na verdade não está muito ligada ao fato de que você tem que produzir obras de arte incríveis. Ela vai mostrar que na verdade criatividade não precisa estar relacionada somente ao que a gente entende por arte hoje em dia. Apesar de possuir como premissa básica o ato de levar uma vida criativa e o que a autora considera uma vida criativa, os caminhos e os elementos que para ela significam realmente a criatividade, significam realmente levar essa vida mais conectada à criatividade de cada um, aqui ela também vai falar bastante sobre arte, sobre a produção artística e sobre como a gente observa os artistas, como a gente observa a produção desse artista, o que a gente espera desse artista como sociedade. Ela vai comentar também que a criatividade é inerente a todo ser humano, mas que nem todos conseguem ter essa característica tão aflorada quanto outros. E que o que a gente precisa, na verdade, é justamente exercitar. Assim como a gente precisa exercitar o nosso cérebro, assim como a gente precisa exercitar coisas que normalmente a gente não conhece ou que normalmente a gente não tem muita afinidade, a gente precisa exercitar a criatividade para que ela consiga aflorar. Esse livro é uma indicação maravilhosa para todos aqueles que gostam de pensar sobre a criatividade, que gostam de refletir sobre a criatividade e sobre todas as nuances que ela tem na nossa vida, e não apenas na nossa vida, mas de forma geral em toda a sociedade. Aqui a gente vai receber diversas informações, diversas características sobre a criatividade na nossa sociedade atual e como ela é encarada por diversas pessoas, por diversas perspectivas. E tudo isso é feito com aquela escrita maravilhosa, com aquela escrita gostosa de ser lida própria da Elizabeth. Um dos motivos pelos quais eu gosto tanto, mas tanto, dos livros da Elizabeth Gilbert é o fato de que ela consegue trazer muita coisa, muita informação, mas tudo isso vem de forma leve, vem de forma, por vezes, até divertida. Ela consegue explorar diversos assuntos, consegue apresentar diversas informações como se ela estivesse conversando com o leitor. A Elizabeth, ela explora tudo de uma maneira tão apaixonante que mesmo que no começo do livro você talvez não soubesse muito sobre esse ou aquele assunto, ou você não se interessasse tanto por esse ou aquele assunto, no final possivelmente você vai ter se apaixonado por aquela temática justamente por conta da forma como ela vai conduzir tudo ao longo do livro e vai fazer com que você se interesse por coisas que talvez você nunca tivesse imaginado se interessar. Existe um aspecto nesse livro em específico que foi abordado pela autora durante um TED que ela apresentou, que ela vai falar sobre essa criatividade inerente a todo ser humano, mas como a sociedade acaba enxergando essa criatividade de maneira mais específica, as atividades de um artista e como ela foi mudando ao longo dos tempos e como hoje a gente acabou chegando em um estado em que o artista é visto como um ser totalmente separado da sociedade, como ele é visto como um ser diferente, como um ser estranho, como um ser que muitas vezes sofre para conseguir trazer
a sua arte ao mundo. Ela vai comentar sobre isso no TED, mas ela também comenta sobre isso no livro, e esse foi justamente um dos elementos que eu mais gostei nesse livro, que é o fato de que antigamente, há muitos e muitos anos atrás, acreditava-se que cada artista, que cada pessoa possuía um gênio criativo, uma entidade que existia paralelamente a cada um de nós, que era conectada a nós e que era responsável então por toda a nossa criatividade, por todas as nossas atividades. Se alguma coisa desse errada, você sempre podia culpar aquele gênio que estava ligado a você, mas não era necessariamente você, e que também estava responsável por toda a sua criatividade, por toda a sua produção. A autora vai explicar que isso, de certa forma, tirava um pouco do peso que o artista ou que a pessoa que estava produzindo alguma coisa muito importante para a sociedade sente enquanto está produzindo tudo aquilo, enquanto está criando tudo aquilo. Grande Magia é mais um livro maravilhoso e curtinho da Elizabeth Gilbert. Esse livro fez bastante sucesso fora do Brasil, foi comentado por várias e várias pessoas, e apesar de eu não ter visto tantas pessoas comentando sobre ele aqui, eu não poderia deixar de trazer mais um livro dessa autora que eu simplesmente amo. Mas agora me conta aí, você já tinha ouvido falar de Grande Magia? Já leu esse livro? Coloca aqui nos comentários. Vamos falar um pouquinho sobre esse livro e sobre essa autora maravilhosa que eu não canso de compartilhar de novo aqui no Estante Diagonal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no gostei aqui embaixo e também de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades que o time do Estante sempre traz para vocês. Bom pessoal, então é isso. Um beijo e até a próxima!